Nesse segundo vídeo, a gente vai continuar falando torre de Hanoi, mas eu vou conectar com uma outra ideia. A gente vai começar a falar sobre contar na base 2 e como esses dois problemas, esses dois pensamentos matemáticos diferentes estão relacionados. Você certamente ouviu falar da base binária, certo? De números binários no computador, aqueles zeros e uns todos. Mas como é que a gente representa números usando a base 2? Bom, é da seguinte forma. A gente está acostumado à base 10, por causa dos números de dedos que temos nas mãos, provavelmente, certo? O 0, 1, 2, 3, 4 até 9 são os 10 algarismos que a gente usa para representar os números inteiros, certo? Na base 2 é a mesma coisa, só que a gente só é permitido usar zeros e uns. Como é que a gente faz isso? Vou começar a escrever os números na esquerda na base 10 e na direita na base 2 para a gente ter uma ideia de como funciona. Então, na base 10, nós temos o número 0, número 1, número 2, 3, 4, assim por diante. E na base 2, como é que funciona isso? Bom, o 0 é simplesmente 0, o 1 é simplesmente 1. Bem fácil até aqui, né? Mas e o 2? O 2 é representado assim, 1, 0. Não é 10, isso aqui é 2 na base 2. E o 3? 3 é 1, 1. O 4 é 1, 0, 0. Vamos entender por que funciona dessa maneira. Quando a gente escreve um número, uma determinada base, a posição dos algarismos significa quantas potências da base estão sendo consideradas. Como assim? Vamos olhar, por exemplo, o número 3. O número 3 na base 2 está escrito aqui, 1, 1. Mas o que significa esse 1, 1? Ele significa 1 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0. Ou seja, 2 mais 1, que é 3. O número 4, 1, 0, 0. O que significa isso? Significa 1 vezes 2 elevado ao quadrado, porque ele está aqui nessa posição, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Ou seja, 4 mais 0 mais 0, que dá 4. Fez sentido? É assim que funciona para qualquer número que a gente está acostumado a escrever na base 10. Aliás, esse raciocínio daqui é o raciocínio também na base 10. Quando a gente escreve um número, por exemplo, 327, o que eu quero dizer com esse número escrito dessa maneira? Eu quero dizer que esse número é 3 vezes 10 ao quadrado, 300, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 20, mais 7 vezes 10 elevado a 0, mais 7. 300 mais 20 mais 7. Esse é o 327 que a gente conhece. Tudo bem? Então vocês podem ver que é a mesma coisa para a base 2, só que a posição não significa uma potência de 10, e sim uma potência de 2. Agora vamos voltar para a torre de Hanoi. Qual é a conexão que a torre de Hanoi tem com contando na base 2? Bom, a princípio vou só escrever do lado de cada movimento aqui um número escrito na base 2, para a gente ver se a gente percebe alguma coisa. Na posição original, nada mais justo que começar com o número 0. Eu vou escrever 3 algarismos porque nós temos uma torre de tamanho 3. É só isso que a gente vai precisar. Muito bem. Agora, sucessivamente, eu vou só traduzir o número da etapa escrevendo ele na base 2. Então, o primeiro movimento aqui é o número 1. O segundo movimento é o número 2, que é escrito assim, a gente já viu. O número 3 se escreve assim. 4, 5, 6 e, finalmente, 7. Muito bem. Temos aqui, então, as etapas da solução da torre de Hanoi de tamanho 3 e os números, os primeiros 7 números, 8 se você contar o 0, escritos na base 2. Agora, qual é a relação entre os dois? Será que tem alguma semelhança nos dois processos? Acontece que sim. Vamos chamar a atenção para os algarismos que estão sendo atualizados em cada momento. Por exemplo, na primeira etapa, no primeiro movimento, é o último algarismo, aqui o mais da direita, que foi atualizado. E foi a menor peça que foi movida, a peça número 0. Perceberam? Já no segundo, é esse algarismo aqui que ganhou o 1, que foi atualizado nesse momento. E a peça que a gente mexeu foi a segunda peça, a peça chamada número 1 também, aqui. E isso acontece ao longo de todo o jogo. Depois, no movimento 3, é a peça 0 que a gente moveu novamente. E o número que foi atualizado está aqui, é esse 1. Na próxima etapa, a quarta, é a peça 2, a maior de todas que foi movida. E aqui o algarismo mais à esquerda
É o que apareceu com o número 1 agora. E assim por diante. Então, de alguma maneira misteriosa, contar na base 2 está dando a receita de como resolver o jogo da Torre de Hanoi. Se você contar aí na base 2 com 4 algarismos até chegar em 15, você vai estar dando a receita de como resolver a Torre de Hanoi de tamanho 4, que é bem interessante, não é? Mas isso é coincidência? Não. Na verdade, esses dois processos têm o mesmo comportamento, eles têm o mesmo fundamento, a mesma raiz matemática por trás dele. Como assim? Por exemplo, para a gente contar até o número 7, que é o maior número que aparece aqui, 1, a gente precisa primeiro contar até o número 3, que é esse daqui. E percebe que isso é muito semelhante ao jogo da Torre de Hanoi. Aqui é como se fosse a torre de tamanho 3, estão vendo? 1. E essa daqui é o análogo da torre de tamanho 2. simplesmente. Então a gente primeiro vai atualizar os números até chegar à torre menor, 1, que corresponde a chegar nesse movimento daqui. Depois, a próxima etapa é mover o disco maior, a nova ordem que apareceu aqui, e depois a gente repete o processo do 3. A gente tem que adicionar mais 3 para chegar no movimento final. Então é exatamente igual à Torre de Hanoi. Vocês estão vendo? A gente teve que contar até 3, adiciona 1 para chegar no 4, inaugurando a nova ordem, e depois conta mais 3 de novo. 4 mais 3 dá 7. Então os dois têm o mesmo comportamento e é por isso que tem essa conexão tão legal entre a Torre de Hanoi e contando na base 2.